Olá, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo eu vou te apresentar o Opus Giro 2, empreendimento fantástico da Opus, famosa já a linha Giro, e ele faz parte então de uma vizinhança inteira assinada pela Opus. Então vamos lá, que esse vídeo está bem resumido, mas está bem bacana aqui para você entender, tá? Como eu falei, ele faz parte de uma vizinhança inteira que está sendo feita pela Opus chamada Reserve BT, tá? Ele está bem aqui, ó, próximo da Avenida T4, tá? Tem entre a T4 e a Samuel Morse, tá bem aqui, compondo então toda essa vizinhança super bacana com vários outros empreendimentos também bem exclusivos, tá? Bom, aqui a gente consegue ver uma outra imagem, ele está aqui nessa ponta, tem uma arquitetura muito legal que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, mas vamos lá então conhecer um pouco mais sobre a linha Giro e esse empreendimento. A linha Giro é a linha de compactos de luxo da Opus, que estreou na verdade em Goiânia uma série de outros produtos, depois algumas empresas vieram, né, mais voltadas para esse segmento também, mas a gente inaugurou e tem a linha mais famosa, mais sofisticada de empreendimentos compactos de luxo em Goiânia. E isso é muito bacana porque você consegue ter em várias regiões o mesmo conforto, a mesma rentabilidade, qualidade de vida que a gente promove nesses empreendimentos. Então, ele faz parte de uma família muito interessante de projetos, né? E esse aqui, ele também foi assinado pelos nossos parceiros, aí, super parceiros, no caso a parte arquitetônica aqui de fachadas, Frederico Bretones, Léo Romano, que assina todos os ambientes aqui da área comum, toda essa parte de interiores, e Benedito Abud, que fez um paisagismo primoroso nesse projeto. Nesse caso, não só do Opus Giro 2, mas de toda a vizinhança que a gente está criando aqui, chamada Reserve BT, também assina esse paisagismo belíssimo que nós temos. Bom, esse empreendimento já está com previsão de entrega em junho de 2026. No momento que eu gravo esse vídeo, a obra já está bastante avançada, tá? E aqui então a gente tem apartamentos de um quarto, né? Na verdade não são nem estúdios, são apartamentos de uma suíte mesmo, com 44 a 49 metros quadrados, dois quartos de 70 até 85 metros, duas suítes com piscina, 99 metros quadrados. Essa planta é muito bacana, inclusive decorado, está lá na torre atualmente, maravilhoso. Três suítes com 100 metros quadrados, também apartamento muito interessante, uma planta extremamente funcional, entrega tudo que você precisa numa metragem reduzida, né? E penthouses que vão variar aí de 174 a 280 metros quadrados. São penthouses fantásticas, com terraços abertos, com piscina também. Ficou muito legal a planta desses apartamentos, tá? Seguindo aqui, então, vamos para a parte de arquitetura, de lazer, que também ficou muito legal. Essa parte arquitetônica é muito importante, ele tem dois topos, né, escalonados ali, um na parte mais alta e outro na parte média da torre, de lado. Então ficou muito interessante a fachada desse prédio. E aí você tem justamente nesses terraços das penthouses, esse escalonamento, mas você percebe um grande terraço descoberto com piscina. Então são plantas realmente muito privilegiadas que a gente fez nesse projeto. E aqui nós temos uma entrada aqui já no acesso social muito interessante também, porque ela vem recheada de um paisagismo não só do próprio projeto, mas do Parque Linear que passa pela frente também, né? Bom, a parte do hall social também é extremamente sofisticada, tudo que você está vendo nas imagens, como a gente entrega, tá? O Léo Romano, que assina os ambientes da área comum, mobiliários assinados por ele, sempre muita sofisticação nos materiais que são empregados ali também nessa decoração. Aqui a parte de piscina que é fabulosa, então nós temos aqui uma cascata desse lado. Deixa eu ver, tem outra imagem aqui muito mais interessante, essa aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver como essa piscina é bonita, abraça, né, essa frente toda do empreendimento. Você tem uma cascata, tem uma parte aqui que vai para um solário. Aí passando bem em frente da academia, a gente tem toda a piscina semiolímpica adulto. Ao lado, um deck molhado, piscina infantil do outro lado. Então, muito bacana essa parte de águas aqui desse condomínio, que inclusive é bem completo mesmo. A parte de jogos aqui, ó, a gente tem uma varanda de jogos, onde você tem aqui a parte aqui de pebolim, sinuca, essas coisas. Mas você tem logo, você deve estar reparando aqui uma quadra de beach tênis, né? E do lado aqui um playground aqui para as crianças, também com piso borrachado. A parte descoberta aqui com paisagismo também, aqui com árvores frutíferas, ficou bem bacana. A quadra de beach tênis, de futebol e tal. Então ficou muito bacana isso aqui também no lazer. Seguindo aqui a gente vem para as pool houses, que a gente chama, na verdade, da área comum, que a gente chamou de Giro for You. O que são isso? São espaços gourmet completos, né, com espaço de churrasqueira, espaço gourmet mesmo, mas com piscina privativa. Então você pode reservar esse espaço para utilizar com seus amigos. São dois espaços assim no condomínio. Isso aqui é muito legal, com certeza vai fazer um sucesso gigantesco
com os moradores. E além desses 2 espaços, a gente tem mais um espaço gourmet, então um terceiro espaço gourmet também completo, mas esse sem a piscina, tá? Academia, são 190 metros quadrados de academia, completíssima, tá? Equipamentos aí de última geração, tem a parte aqui também de treino funcional, então tem muita coisa aqui bacana para a gente poder fazer. O salão de festas ele também funciona como é um espaço multiuso, na verdade, né? Ele pode ser usado como espaço de coworking, tá? Pode ser um espaço aqui de reunião, de trabalho, de estudo, porque todo o mobiliário, os pontos de tomada foram pensados também para esse uso misto. Então, o dia que não estiver utilizando como festa, você pode utilizar como espaço de coworking, também ficou muito legal. E você vai reparar que em vários locais você tem essas praças, né, que conectam os ambientes da área comum com muito paisagismo, que dá também um frescor muito legal nessa parte do lazer, ficou bem sofisticado. Esse empreendimento também conta com lavanderia, tá? Principalmente para facilitar a vida no caso dos apartamentos compactos, que geralmente a pessoa nem faz uma área de serviço grande, né? Você pode ter um espaço ali, óbvio, para sua máquina, seu tanque, mas geralmente as pessoas preferem a praticidade de ter a lavanderia no condomínio, então aqui a gente colocou também mais esse detalhe. Então a gente tem aqui o mapa, né, da área de lazer bem completo, a gente pode perceber aqui 6 elevadores, tá, para atender bem essa torre. Então a gente tem 5 elevadores sociais e um de serviço, então também ficou bem confortável e, como falei, toda a área de lazer distribuída aqui no pavimento mezanino, tá? Não tem nada de lazer em outro pavimento, então também ficou bem confortável para isso. Mas também é um andar que não tem nada de garagem, então também ficou bem seguro para quem for utilizar. E vamos agora conhecer as plantas, tá? Aqui eu não vou detalhar todas as plantas, porque realmente são várias, mas quando você vier, você vai perceber ali no caderno de planta, tem todo o detalhamento de cada uma delas, mas é bacana você entender que a gente quis realmente deixar isso bem fácil para sua compreensão. Aqui, ó, você vai reparar que você tem a frente do condomínio, né? E a gente demarcou essa planta específica, a Fina 1, onde que ela fica na torre, tá? Então aqui você percebe, aqui está a planta dela, apartamento, como eu falei, de uma suíte, porque você entrou, você tem um lavabo, então um apartamento de uma suíte com lavabo, a parte de sala integrada com a cozinha, totalmente separada da suíte. Ou seja, você pode inclusive, como tem no decorado, colocar uma porta de correr que isola aqui, ó, totalmente a suíte do restante do apartamento. Por isso que a gente não gosta nem de chamar muito de estúdio, que é justamente para você entender que é um apartamento maior, mais confortável, mais funcional. Tem toda uma varanda balcão aqui também, que te dá mais frescor, mais sol natural. Então isso aqui ficou muito interessante, tá? São algumas plantas, né, de uma suíte, então aqui estou te mostrando uma delas. Aqui é apartamento de 70 metros quadrados, quase 71 metros quadrados, fica aqui nessa face, tá? Então aqui é um apartamento de 2 quartos com uma suíte, é uma planta muito interessante, todos os 2 quartos aqui com espaço de cama de casal, bem espaçosos, tá? Porque você entra no apartamento, você tem integração, né, de sala e cozinha, e é como se fosse o apartamento de um quarto estendido, né, para mais um quarto. Então isso também ficou bem fácil de você compreender as plantas ali comparando uma com a outra, tá? E nesse caso ele não tem um lavabo porque ele tem um banheiro social, tá? Aí você tem um apartamento de 2 quartos um pouco maior, de 85 metros quadrados. Aqui você percebe que já virou a torre, ó. Deixa eu voltar aqui para você reparar. Então aqui a gente já está falando de uma outra face da torre, onde estão os apartamentos de 85 metros quadrados. Eles ficam aqui do 3º ao 17º andar. Então é aquele mesmo apartamento basicamente, só que ele estende aqui essa parte, né, para você ter uma área aqui de cozinha ou sala de jantar maior, tá? Ampliada, também ficou muito bacana essa planta. Aqui nós temos a planta pool house, que a gente chama, né? São apartamentos de 2 suítes com 99 metros quadrados e piscina na varanda, né? O pool vem exatamente disso. Então, é uma planta que você tem o lavabo também, né? Então, você tem uma sala muito confortável integrada aqui com a sala. Esse apartamento ele é sensacional. E aí você tem aqui uma varanda grande, bem grande mesmo, com a piscina, tá? Aqui vem a esquadria que separa a varanda da sala, justamente para você realmente poder isolar isso aqui. E aí você tem uma suíte para cá, tá? E a suíte master para cá também bem confortável, com um banho grande aqui, tá? Com 2 cubas inclusive. Então essa planta aqui, ela vai existir no 3º e 4º pavimento, depois pula e vem aqui, ó, tá? Do 12º ao 26º, tá? Aqui que existem as unidades pool house. Tanto nessa face, que é o 02A, essa prumada, como na prumada lateral, que é o 03A, tá? Então, o apartamento vizinho segue a mesma configuração aqui de pular esses andares, tá? Planta de 3 suítes,
Então, justamente nesse intervalo, tanto nessa face quanto na outra, é aquela mesma planta, digamos assim, questão aqui de perímetro, mas por dentro ela foi remodelada, né, para entregar 3 suítes sem piscina, obviamente. Então você tem a entrada aqui, você tem um lavabo, sala também, a varanda foi diminuída, obviamente, não precisa daquele espaço todo para acomodar uma piscina. Aí você tem 3 suítes, tá? Bem bacana também essa planta, muito interessante. E aqui tem também a planta de 3 suítes, hoje não tem nenhuma disponível, mas elas existem nessa parte alta aqui, ó, de trás da torre, tá? É de trás, mas na verdade com uma vista muito interessante na direção do Serrinha, tá? Então, tanto nessa face quanto nessa, eram as plantas aqui de 100 metros, também com 3 suítes sem piscina. E aí nós chegamos nas penthouses, né? Que são plantas realmente muito bacanas, muito interessantes para quem procura um pouco mais de espaço, gosta dessa área aberta mesmo, com piscina, com terraço, que ficou muito legal. A gente vai conhecer aqui essas plantas e obviamente aqui depois a gente consegue mostrar até o detalhamento dessas plantas todas, tá? Então aqui, ó, começando pela penthouse 1, né? Ela está no 15º andar, então ela começa aqui aquele escalonamento da arquitetura. Então nós temos uma planta aqui de 3 suítes, 200 metros quadrados, um terraço aqui muito bacana mesmo, com piscina, tá? Então uma planta aqui de 3 suítes também bem interessante. Todas as penthouses aqui, elas são com 3 suítes. Essa aqui já é maior, 244 metros quadrados, já fica aqui, ó, no 17º andar. Aqui no 27º, né? Então acima das pool houses aqui que ficam na frente, começa essas 2 penthouses, tem 2 penthouses com essa metragem de 172 metros. E aí nós temos essa aqui hoje disponível, penthouse 8 de 261 metros quadrados. Muito bacana para quem realmente procura um espaço aqui bem amplo, especialmente na área comum, mas olha só como as suítes são confortáveis, tá? Olha essa suíte master, tamanho do closet aqui, então 2 pontos de chuveiro, 2 cubas, então são plantas realmente muito bem pensadas para serem penthouses de fato aí bem interessantes, tá? Bom, então para resumir, esse empreendimento tem plantas que vão variar de 44 a 280 metros quadrados, uma variedade muito interessante. Ele entrega agora em junho do ano que vem, junho de 2026, né? Data que eu estou gravando o vídeo. Então, é um empreendimento muito legal, tanto para você morar, como ter um apartamento de apoio, mas também para rentabilizar, tá? Você que procura um apartamento para colocar, de repente, no Airbnb, tem uma modalidade interessante aí de locação, independente da planta, esse empreendimento foi feito para isso. Então, se você tem interesse, procure o seu corretor e venha conhecer esse empreendimento que está realmente fantástico.